primeiro de tudo, boa tarde para vocês. Meu nome é Henrique Cairuz, eu sou professor aqui da UFRJ, sou professor de letras clássicas. Trabalho com grego, com latim, com textos antigos, muito antigos. Ô, Romualdo, tudo bom? Trabalho com textos muito antigos, textos que datam de muito antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo. 4 séculos, 5 séculos, 6 séculos. Textos inimaginavelmente antigos. E trabalho também com alguns textos um pouco menos antigos, mas que não passam de segundo século depois de Cristo. O que para mim são textos novos. Então eu trabalho com cacareco mesmo, com velharia, estou acostumado com isso, gosto disso. Eu costumo dizer que o lixo é comigo mesmo, né? Joga no lixo que eu vou lá e cato, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês são coisas que são textos que nós temos, todos nós conhecemos de alguma forma ou de outra, que estão presentes na nossa vida, e que eu vou fazer simplesmente com vocês um exercício de reconhecimento desses textos. Textos que vocês conhecem de uma forma ou de outra. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que, quando eu estava lendo, ontem eu abri o site da Universidade das Quebradas para saber, claro, eu conheço a NUMA há muitos anos e acompanhei o nascimento desse projeto junto com a Heloísa e a equipe dela, que é espetacular. Confesso a vocês que no primeiro momento ainda duvidava um pouco do projeto, depois que eu vi o projeto tomando força, eu fiquei muito surpreso com a energia que tem boa nesse projeto, e com o ânimo que tem, com o ânimo de vocês. Não imaginei que esse projeto fosse ter o interesse que teve por parte de vocês, então para mim é muito gratificante como professor dessa universidade ver isso dando certo, né? Mas eu fui ler o site, aí eu vi lá uma coisa de erudito com o popular com erudito, tem um texto assim no site, eu não me lembro muito bem os termos, mas tem esses dois, fala-se sobre esses dois termos, né? O encontro do erudito com o popular, do popular com o erudito. O texto usa esses dois termos lá. E eu quero dizer a vocês que eu acho muito bom esses termos. Eu acho muito bom esses termos porque eu acho que o erudito, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. O erudito é uma joia preciosa que nós temos. E assim como a gente tem uma joia preciosa, como a gente não anda com uma joia preciosa qualquer dia, no cotidiano, a gente não expõe, a gente só usa em ocasiões muito nobres e que a gente dá muita importância a elas, o nosso erudito é assim, mas a gente precisa tê-lo na gaveta, a gente precisa tê-lo como uma referência. Um mundo sem erudição é um mundo sem diamante. E o diamante é uma joia necessária para a nossa cabeça. Porque a gente imita o diamante, a gente faz pedrinha imitando o diamante. É preciso que ele exista para que a gente imite, mesmo que a gente não tenha. Eu não tenho nenhum diamante, mas eu tenho uma opção de imitações. E eu preciso que ele exista para que eu imite. E é uma referência que eu tenho na minha cabeça. E essa referência faz com que eu tenha todo um imaginário, toda uma imaginação de o que seja uma joia preciosa. Não só o diamante, mas é porque a minha ignorância não me permite desfilar aqui outros nomes de pedras. Mas os nomes das outras pedras também, claro. Então, eu acho muito importante que a gente tenha esse erudito. Porque esse erudito é o nosso ponto de referência. É a partir de uma ideia de erudito que esse prédio aqui, que todo mundo acha lindo quando vem para cá, ele foi feito baseado numa ideia de erudito. Ele é um prédio erudito, ele é um prédio neoclássico. E eu acho que também existe um popular. E também a gente não pode esquecer que todo erudito, ele foi um dia popular. E ele tinha o erudito, o seu erudito. Então, eu vou falar hoje de um texto, esse texto sobre o qual eu vou falar hoje, ele era o erudito daquilo que nós chamamos de erudito. Eu não posso falar muito a gente aqui, mas nós que somos especialistas, nós não chamamos esse texto sobre o qual eu vou falar hoje de clássico. Quem não é especialista chama de clássico. Mas esse texto que eu vou apresentar hoje, para nós que somos especialistas, ele é o clássico do clássico. Ele é uma referência para aqueles que nos servem de referência. Vamos pensar assim no clássico, como a Roma clássica, como a Grécia clássica. Para essa Grécia clássica, para essa Roma clássica, sobre a qual eu já vou falar daqui a pouco, sobretudo na semana que vem, esse texto que eu vou apresentar hoje, para eles era o clássico. Então eu vou apresentar para vocês o clássico do clássico. Mas esse clássico do clássico, de uma forma muito indireta, ele é muito presente na nossa vida, nas nossas referências, na nossa cabeça. Ele fala muito de nós.
E volta e meia a gente precisa voltar para ele, para a gente se reconhecer. Então, vocês já acompanharam aí recentemente, bom, alguns aqui são mais da minha idade, ou estão um pouco mais velhos, outros são muito mais jovens, né? Então, esse recentemente, eu se dou um desconto por recentemente aí, porque para mim, 2000 é recentemente, né? Para muitos de vocês é muito tempo atrás, né? Então, vamos pensar assim, recentemente, em 2003, 2012 e tal, houve uma volta a interesses dessa antiguidade. Apareceu aquele monte de filme, Troia, que é mais Alexandre, 300, né? São filmes que falavam sobre a antiguidade de alguma maneira. Bom, teve antes disso o Gladiador também, né? Então, essa volta, por que falar disso? E mais do que isso, por que falar dessa antiguidade, que é uma antiguidade de Roma, de Grécia, e não falar, por exemplo, da antiguidade que é da Índia, da China? De vez em quando aparece também, mas com muito menos frequência. Nós tivemos há mais tempo que isso, Mahabharata, que fez um grande sucesso, mas foi só um filme há muito tempo atrás e é pouco falado isso. Mas porque esses filmes, que falam de Grécia, que falam de Roma, independente do valor intrínseco, o valor em si que Roma tem. Então, eu vou falar sobre esse texto e vou apresentar a vocês. Primeiro, eu preciso dizer algumas coisas sobre isso, sobre essa época. Eu dou aula para tal turmas maiores do que essas e não tem microfone, então eu acho que vocês estão surdos aí no fundo, né? Mas tudo bem. Bom, então, esse texto foi produzido de uma forma e numa época sobre as quais sabemos muito pouco. Isso já é uma coisa estranha para a gente, porque a gente sabe como os textos que a gente lê realmente são produzidos, quem escreveu. Esse nós não sabemos como foi escrito, onde foi escrito, por quem foi composto. A gente sabe muito pouco sobre isso. Muito pouco sobre isso. E sabemos também pouco sobre quem o ouvia no primeiro momento. Mas nós sabemos algumas coisas sobre como ele foi recebido no momento logo posterior. E em todos os sentidos, esse texto sobre o qual eu estou falando agora, que é o registro mais antigo de todos os registros que nós temos no Ocidente de literatura, é o primeiro texto literário que nós temos no Ocidente. E esse texto, ele foi recebido de uma forma muito parecida, mas muito parecida mesmo, com a forma com a qual foram recebidos os textos que eram declamados no interior do Nordeste, até o advento do rádio, da televisão, em que as pessoas caminhavam. Eu suponho que tem aqui filhos e netos de nordestinos aqui que acompanharam, que ouviram essas histórias dos seus pais, dos seus avós e tal, que se viajava de uma cidade para outra porque sabia que um bom cantador ia lá e ia escutar o cantador, e esse cantador, ele era tão bom quanto a forma com a qual ele cantava. Então, se o camarada errava, se ele trocava, sobretudo se o metro, se o ritmo estava errado, ele não era bom, então, por isso, ele não era digno de crença. Eu estou falando de Grécia, não estou falando do Brasil. Isso aqui no nosso Nordeste. Então, existe uma grande erudição, um grande conhecimento acumulado a respeito de maneiras de colocar palavras em ritmos variados e rimas, no caso do Brasil. Isso não tinha na Grécia, a rima é uma invenção medieval, mas não tinha na Grécia Antiga, mas tinha ritmo, isso sim, mas aqui no Brasil, ritmo e métrica, e esse ritmo e essa métrica aferiam, Maria, tudo bom? Aferiam uma qualidade àquele texto, e essa qualidade fazia com que aquele texto fosse digno de ser acreditado. Então as pessoas iam, como hoje, quem é que duvida, primeiro no primeiro momento, do que aquele William Bonner, pode falar a maior besteira do mundo, mas o que aquele cara do Jornal Nacional diz na televisão? Por que aquilo é quase inquestionável para a população? Porque ele fala de um lugar num formato que você reconhece como o formato da verdade. Então ele pode dizer a maior atrocidade, a maior besteira do mundo, mas ele fala com aquela pose, com aquele terno, naquela mesa, naquele horário, aquele formato todo e aquela cara que ele tem, né, de bom garoto, né, aquela carinha de, né, nunca levei um soco. Então, se ele fala com aquela cara e naquele lugar, naquele horário, né, você tem que acreditar nele. No caso do cantador do Nordeste, não era a cara, o horário, era a forma de poesia que ele usava, era a qualidade poética. Ele não podia errar o ritmo, não podia errar a rima. Se ele errasse, ele caía.
a ponto de ter desafio, né? Qual é o poeta melhor? Então um falava, né, Romualdo? Você conhece bem, já viu, né, muito isso, né, na Numa fazendo e tudo mais. Aquele negócio de a Numa sabe fazer esse negócio, né, esses desafios. Então um fala uma estrofe, outro responde com outra estrofe, e essa estrofe tem a ver com o que o cara diz, mas tem que ser na métrica e na rima certa do que o outro fala. Se ele cambalear, ele perde. E quando ele perde o quê? O que ele perde? Ele não tem prêmio, não tem troféu, não tem nada. O que ele perde? Ele perde a credibilidade. Então, é uma relação da poesia, estou falando do Brasil, não estou falando de Grécia, não. É uma relação da poesia com a verdade e com a informação, porque aqueles poemas, não estou falando de cordel, todo mundo já viu um cordel, né? Vai na frente de São Cristóvão, tem um monte de cordel lá pendurado, né? Aqueles cordéis que estão lá, eles contam histórias, eles contam coisas que aconteceram, comentam notícias de jornal. Agora, esse agora, que tem televisão, tem rádio, houve uma época que ele não comentava notícia de jornal, ele dava notícia de jornal. Ele era o jornal. E quem sabia ler, que comprasse o cordel. Mas quem não soubesse ler, que era a grande maioria, até hoje eu acho que é um bocado de gente, né, que acompanha ouvindo. E ao ouvir, aquele camarada que não tem escolaridade, que não tem aquela instrução formal, aquele camarada lá que estava ouvindo, ele tinha aptidão de leitor, quer dizer, ouvinte, né, porque não é leitor, é ouvinte, ele não sabia ler, aptidão para reconhecer a qualidade do que... Não apresentei, isso aqui é a Tatiana Ribeiro, que é professora de grego também, é a mulher mais linda do mundo, eu casei com ela até. Então, eles tinham essa aptidão para reconhecer a qualidade da métrica, da rima, de tudo. Não precisa de escola para isso, ele nasce ouvindo aquilo, né? E esse mesmo contexto, esse negócio esquenta, né? Esse mesmo contexto tinha os gregos. Os gregos tinham um contexto muito parecido com esse. Com algumas diferenças, é claro, né? É óbvio. Por exemplo, a diferença da rima, não tinha rima, já acabei de falar isso. Tinha um sistema métrico tão sofisticado, não mais, mas tão sofisticado quanto o do Nordeste. Mas não tinha rima. Em lugar da rima, tinha outras coisas, outro tipo de elaboração, que eu vou tentar mostrar mais ou menos aqui. Vou tentar, né? Porque é difícil, porque é em grego, né? Você pode imaginar. E uma outra coisa também que é diferente, é que não tinha para eles o grau de escolaridade formal versus o grau informal de aprendizagem. Só tinha um grau informal naquele momento. Quando eu falei de Nordeste e tal, eu falei assim, não tinha escolaridade formal. A gente tem essa diferença, né? Escolaridade formal, escolaridade nenhuma, né? Que aprender com a vida, ouvindo e tal. Eles não tinham essa diferença, porque eles não tinham escola ainda nesse momento, né? Eu estou falando aí, só para a gente se situar no tempo, eu estou falando aí de 8º, 7º, 6º, até 5º e 4º século antes de Cristo. Estou falando dessa longa faixa de tempo, tá? Em que esse tipo de produção poética era recebido por um povo. Não é que ela era produzida somente, ela era sobretudo recebida. E assim como no Nordeste acontecia, outra coisa em comum que tem, muito forte, é que essa poesia grega antiga, muito, muito, muito antiga, dessa época de 1000 anos antes de Cristo, essa poesia grega, ela era criada e recriada no momento em que ela era recitada. De acordo com a plateia, havia um grau, sempre um grau, que não é absoluto, de improvisação. Teve um momento que os gregos perceberam que, isso aí por volta do século V antes de Cristo, que era preciso registrar por escrito esses versos que eram falados, repetidos. Havia profissionais, assim como você tem cantadores no Nordeste, haviam profissionais de cantar esses versos. Esses profissionais em grego chamavam precisamente cantadores, que em grego é aoidoi, que a gente traduz por aedos. Eram cantadores, literalmente a palavra quer dizer cantador. Vocês devem ter ouvido falar a palavra ode, talvez, que é a antiga poesia, são os cantos antigos. Ode tem a mesma raiz de aoidos, é o camarada que canta. Aoidoi é o plural de aoidos. Aoidos é o cantor. Também chamado de rapsodo. Bom, agora tem uma coisa. Assim como
poesia nordestina, mais uma vez podemos comparar, na Grécia talvez fosse ainda talvez até mais difícil ainda do que no Nordeste, você dizer que aquela produção, que aquela poesia, essa poesia sobre a qual eu estou falando hoje, que ela fosse literalmente literatura, que ela fosse propriamente chamada literatura. Porque a nossa ideia de literatura é uma ideia muito ligada à escrita e à leitura. Não que não exista uma literatura oral, existe uma literatura oral. Uma mesma literatura oral, ela é um pouco diferente disso que eu estou falando aqui. Que é uma literatura que era, ao mesmo tempo, o que nós poderíamos chamar de literatura, mas que eles não chamavam, tanto é que eles não têm a palavra, os gregos não tinham uma palavra literatura. Eles não tinham a palavra literatura. Não existe a palavra literatura em grego antigo. Porque para eles não existia. Tudo que nós chamamos de literatura hoje em grego, porque para nós é texto, para eles era espetáculo. Então o que eles tinham eram shows. Eram shows. Como você imagina no Nordeste, o cara vai ver o outro cantar. Aquilo para ele é um espetáculo. Mas ao mesmo tempo é um espetáculo que diz verdades. E diz verdade na medida que o cara fala certo. Vocês estão entendendo? Bom, esse falar certo dos gregos antigos, eles chamavam, claro, os poetas precisavam se legitimar, se dar razão, se colocar no seu lugar, preservar esse seu lugar. Então, eles diziam que isso era uma coisa chamada entusiasmo. A palavra que eles usavam é entusiasmo. É entusiasmo mesmo, em grego é entusiasmos, entusiasmo, né? E que entusiasmo significa, é uma palavra formada por né? Mais entusiasmo, né? Que tem a palavra theos no meio, que é Deus, é ter o Deus dentro. Então, os poetas diziam que eles tinham Deus dentro, e que eles não falavam eles mesmos, eles não compunham propriamente, eles eram mais ou menos os coautores, mas quem falava, quem cantava de fato era a musa, era a deusa que os inspirava. Muito mais tarde, os gregos foram dizer que são 9 musas, uma para cada arte. Bom, primeiro eles disseram que eram 9 musas, isso não foi tão mais tarde assim. Já diziam que eram 9 musas. Mas depois dessa história de que uma para cada arte, uma para dança, uma para pintura, outra para poesia, aí deram nomes, né, específicos a elas, Terpsícore, Calíope, que eu queria lembrar, que é mais importante para a gente aqui. Esses nomes foram dados um pouco posteriormente, e as atribuições dessas deusas mais posteriormente ainda. Mas eram deusas filhas de Zeus com a memória, né? Eles são filhos da memória. De novo está alto. Bom, não por isso. Sou eu que seguro mal, né? Tá bom assim? Tá. Então, são filhos da memória com Zeus, né? Por isso que o primeiro verso da Ilíada, que é esse que a gente acha que é o poema mais antigo, porque são 2 poemas que a gente sabe que seguramente que são os mais antigos, a Ilíada e a Odisseia. E depois eu vou falar mais ou menos o que eles falam, a historinha que eles contam. Muitos de vocês já conhecem, pelo menos já ouvi falar, tenho certeza. Quem não conhece, vai ficar conhecendo pelo menos a historinha, né? Todos os 2 começam dizendo, canta deusa, ou canta musa, pedindo para a deusa. O primeiro poema, que a gente acha que é o primeiro, é muito específico, ele diz assim, aedta, quer dizer, canta deusa, ele pede para cantar. O segundo, que a gente acha que é o segundo, que é a Odisseia, o segundo que nós temos, né? Isso não quer dizer que não houvesse outros, havia muitos outros, dessa mesma época. A questão é que não chegaram só esses aqui. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Bea, vocês estão contando a hora? É porque eu esqueci o relógio. Você me dá um toque assim quando estiver perto de acabar? Eu pedi para a Numa para falar 2 vezes para vocês. Vocês veem como é que eu gostei do projeto, né? Então, se por acaso faltar alguma coisa, hoje eu completo na semana que vem. Não vai ser tão grave assim. Mas vai ser grave. Bom, então, e o outro poema, que é a Odisseia, começa com coloca em verso. Em vez de cantar, ele usa um verbo que em grego quer dizer colocar em verso. Então, ele fala assim, coloca em verso, ó musa. Bom, agora, como é que esses textos, eu falei aqui para você que não são todos os textos, esses 2 tem muitos outros, mas nós só temos esses 2. E como é que eles não chegaram? Bom, alguém escreveu. Quem escreveu, como eu já disse aqui, eu acho que já ficou claro, não foi quem compôs, até porque não foi um que compôs, isso é recomposto, refeito, refeito, volta para trás, volta para frente, né? Mas alguém uma hora falou assim, não, eu vou escrever isso. Claro, o cara que escreveu o que ele ouviu.
não as outras versões. E escreveu vários, não só a Ilíada e a Odisseia que nós temos hoje, que os gregos, lá do século V, mais ou menos, gostavam mais desses poemas, mas havia outros poemas que também foram escritos nesse momento. Mas nós não temos também nem o que essa pessoa que escreveu, que a gente não sabe quem é. Há uma lenda que teria sido um tirano de Atenas, chamado Pisístrato, que pediu, que mandou que se escrevesse isso. Aristóteles fala isso. O filósofo Aristóteles conta essa história, mas não há nenhuma certeza sobre isso. Isso é uma possibilidade, isso é uma coisa que ele ouviu também. Ninguém tem certeza sobre isso. De fato, alguém escreveu, uma hora alguém escreveu. Escreveu outros também. Mas nós não temos nem sequer o que essa pessoa teria escrito com a mão dela, o que nós chamamos de autógrafo. Autógrafo não é aquilo que o artista assina só, não. Autógrafo também é aquilo que o escritor escreve com a própria mão. Esse papel que ele escreve com a mão, um livro, um romance, tal, chama autógrafo. Nós não temos autógrafo de nenhum autor da antiguidade, porque o papel, na época não era papel, era papiro, não dura. Ele é como papel também, não dura isso tudo. Então, o que nós temos? Não tinha imprensa na época, né? Lembra que não tinha xerox, não tinha imprensa, não tinha nada disso. Como é que se fazia? Isso aí se fazia da seguinte maneira: para se divulgar isso, era cópia à mão. Então, era cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da... E com essa cópia, um vai corrigindo aqui, vai corrigindo ali. Acaba que nós temos um monte de versões, mais ou menos parecidas, mas com algumas diferenças, desses textos. Um monte de versões. É claro, as diferenças são pequenas, relativamente, algumas são grandes, mas nenhuma muda muito o sentido do texto. Mas são fruto dessas cópias, que é o que nós temos. Às vezes você fala assim, mas a mais antiga é melhor. Não, a mais antiga não é melhor. Às vezes a mais antiga é pior, porque o cara que copiou antes, às vezes ele corrigiu mais do cara que copiou da outra cópia. Então, às vezes uma cópia que é uma nona, décima cópia, é melhor do que uma cópia que é de terceira mão, porque o cara corrigiu mais. Isso varia muito. Vocês estão entendendo? A gente trabalha com esse tipo de lixo, assim, com essas coisas, com essas minúcias, né? Com essas variantezinhas, com essas diferenças, com essas coisas que a gente trabalha. E como é que isso muda o texto. A Tatiana vai mostrar agora, na tela, um papiro. Alexandre, por favor. Só abrir ali. Um papiro. Esse tipo de coisa que vocês estão vendo ali, é claro que não dá muito para ver as letras por causa da luminosidade, né? Claro. Mas esse tipo de papiro que vocês estão vendo ali são os registros mais antigos que nós temos desses tipos de texto. Esses papiros datam mais ou menos da época de Cristo, em torno da época de Cristo. Tem essa cara aí. Esse é primeiro ou segundo século depois de Cristo, esse aí, tá? Ou seja, a época de Cristo, portanto, né? Esse tem sempre essa cara daí. Esses são os mais antigos que nós temos. Vejam bem, esses textos são do 8º, 9º século antes de Cristo. E esses papiros aí, com esse tamanho de texto que tem aí, obrigado. Com esse tamanho de texto que tem aí, olha a chuva. Eles têm alguns 8 séculos de diferença do texto, né, do texto, da produção do texto, da autoria do texto. Então isso aí já é a cópia da cópia da cópia e está nesse estado. Agora nós temos cópias mais recentes disso, que estão em um estado melhor do que essa, né? São cópias feitas em outro material, às vezes em pergaminho, em códex. Esse aí é papiro, que eram aqueles rolos, chamados volumes. Aqueles rolos chamavam volumes. E o material físico chama papiro, que era feito de uma planta de... Aqui no Brasil tem. Vocês já devem ter viajado para algum lugar, vocês viram aquelas plantas que saem do brejo, assim, aquelas... Vocês já viram aquele negócio? São umas plantinhas compridinhas, assim, que tem uma estrela na ponta, uma flor que parece uma estrela na ponta, que tem na... Eu não sei onde é que eu já vi isso, mas já vi muito pela estrada aí, naqueles brejos que tem. Isso é planta de brejo. Hã? Chama taboa isso? A taboa. Então, é isso mesmo, né? Tem uma coisinha fininha assim, uma estrela na... Não. Essa é da pé da grama. Não, nessa não. Essa você está falando de brejo, essa que dá em brejo? Essa que dá em brejo que eu estou falando. Brejo, então é essa mesmo. É uma coisa comprida, assim. Desse negócio aí que é feito esse papiro aí, né? Isso tem muito... exatamente. Isso aí tem muito no Egito. Muito, por isso que o Egito ficou, durante toda a antiguidade, como um grande exportador desse tipo de material, que é o papiro. Tanto é que muitos anos mais tarde, né, depois que o Alexandre Grande morreu, depois a gente vai falar um pouco sobre isso,
o Egito fez um embargo da exportação do papiro, e aí, por causa disso, criou-se um outro material para escrita, que é o pergaminho, que é um material muito cruel, de extrema crueldade, porque para você fazer um livrinho de pergaminho, que aí já é livro, que isso aqui é volume, né, aqueles rolos, o pergaminho já é livro mesmo, assim como esse aqui que está na minha frente aqui, tipo assim, com folha amarrada e tal. E para você fazer um livro, você tem que matar mais de 100 ovelhinhas, e de preferência muito jovens, às vezes ainda no ventre da mãe, para usar a pele. É muito cruel. Pergaminho é um treco cruel. Bom, disso daí que vocês estão vendo aí, pessoas como nós, com a nossa profissão, fazem. Não, primeiro eu vou fazer o seguinte, vou mostrar, antes de mostrar isso, eu vou mostrar as primeiras edições tipografadas, aí já imprensa, desses textos. Então, isso daí depois vira isso aqui. Vai, mostra. Isso aí já é logo depois da invenção da imprensa, da máquina da imprensa, aquela do Gutenberg. Isso é logo depois. É um dos primeiros textos feitos em grego. Essas letrinhas aí são letrinhas gregas, né? Para ler essas letras que estão ali, já não precisa ser mais um especialista específico em papiro. Aquele que tem anterior, além de saber grego, o camarada que lê aquilo ali tem que ser especialista naquele tipo de leitura. Esse aqui, qualquer pessoa que saiba essa língua, que é uma língua como outra qualquer, a gente olhando assim parece um monte de coisa absurda, né? Mas é uma língua como outra qualquer, como o inglês. Aliás, eu sempre achei mais fácil que o inglês. E aí você consegue ler aquilo ali, não é tão difícil assim. E o nosso trabalho, pessoas como nós, transformamos isso tudo, né, que vocês estão vendo, nisso que ela vai mostrar agora. Nisso aqui. Isso aqui é o grego, né, em hiperlink. Então, as palavras são todas marcadas, isso é o mesmo texto que vocês viram antes, é o mesmo texto. Só que agora já em formato digital, trabalhado, né? E cada palavra dessa que você clicar, vai abrir um dicionário dizendo o que ela é. Esse tipo de trabalho que nós fazemos aqui na UFRJ e em outras universidades também, né? Mas aqui na UFRJ não se faz esse trabalho, mas na USP se faz esse trabalho. E em outras universidades do mundo também se faz esse trabalho. Bom, isso que vocês estão vendo aí na tela é o começo da Ilíada, desse que nós achamos que é o texto mais antigo de todos os textos literários do Ocidente. É um grande livro de cordel, é um grande livro que conta em verso, que conta uma história. Nós não sabemos como é que os gregos antigos, lá naquela época de 800 a.C., como é que eles dividiam isso. Isso era feito por apresentações. Então a gente tem uma ideia assim, uma ideia quase que baseada na biologia humana, né, de quanto você suporta ouvir. Por exemplo, eu daqui a pouquinho estou passando da hora de vocês suportarem, né? A gente tem um limite que a gente suporta, por mais interessante que seja a coisa. Então, por aí a gente tem uma ideia mais ou menos de onde eles apresentavam, mas fora isso a gente não tem. Mas os próprios antigos, muitos anos depois, já assim, no final da antiguidade, dividiram a Ilíada e também a Odisseia em cantos, como se fossem apresentações, e cada uma delas em 24 cantos. Por que 24? Porque são 24 letras do alfabeto grego, e a cada uma se deu o nome de uma letra. Então tem o canto alfa, o canto beta, o canto gama, que são nomes das letras gregas, né? Esse aqui é o primeiro canto, é o começo do primeiro canto, o canto alfa, né? Que fala daquela chamada evocação das musas, que evoca a deusa para que a deusa cante no lugar do poeta. Então o poeta vai ser um porta-voz, ele é um entusiasmado, ele é aquele que tem um Deus dentro, um Deus que fala e ele repete, ele é um repetidor do que o Deus diz. Não é verdade que no Nordeste você não tenha cultura, né? Não é verdade que no Nordeste não se tenha cultura, né? Não tinha uma escolaridade formal, né? Não tinha uma cultura formal. Agora, sim, você falou sim, mas você esqueceu do que eu disse, que havia profissionais especializados em cantar isso. Eram os cantadores, como no Nordeste tem os cantadores. Não é porque um cantador forma outro cantador. Até hoje, assim, um cantador forma outro cantador. Um cantador aprende com outro cantador.
Sim, sim, sim. Havia uma... A Tatiana está aqui me lembrando. Havia uma crença entre os gregos de que todos esses cantores, esses cantadores, pertenciam a uma casta, uma mesma grande família, chamada os Homeridas, são os filhos de Homero. Aí quem é esse Homero? Aí isso explicaria essa multiplicação dos peixes. Esse Homero é uma figura lendária, que ninguém sabe se existiu ou não existiu, mas é o sujeito que dá o nome aqui, Homero. Vocês estão lendo aí Homero? Aqui, ó. É o sujeito que dá o nome para esses... Os próprios gregos diziam assim, a Ilíada de Homero. Os próprios gregos antigos diziam isso, mas ninguém sabe se ele existiu, se ele não existiu. Ficou um nome, é um nome ao qual se é atribuído isso. E os cantadores, esses aedos, esses cantadores, eles se diziam Homeridas, ou seja, filhos de Homero, da família de Homero, entendeu? É tudo que nós sabemos, e um pouquinho mais do que isso. Agora, desculpa, eu vou te dar a palavra. Então, isso nos dá a entender que havia uma transmissão, sim, de familiar desse conhecimento. Agora, o que é preciso entender, Geleia, é que não é qualquer, assim como no Nordeste não é qualquer um que canta. Tá. Tá tão bom esse ventinho. Tá bom. Obrigado. Não, eu sei, Mário. Mas, assim como no Nordeste, não é qualquer um que... Imagina, você pega qualquer nordestino, você conhece algum nordestino, né? Você pega qualquer nordestino aí, né, e fala assim, canta aí um martelo galopado. O cara não sabe. Agora, você chega para um cantador, faz um martelo galopado. O cara fala assim, você quer com 7 cordas a padrão? O cara dá uma aula para você antes de cantar, entendeu? Dá uma esnobada no negócio, não é verdade? Então, porque o cara é profissional, o cara sabe fazer aquilo. Esse profissional não significa que ele tenha uma profissionalidade formal, carteira assinada, nada disso, mas ele sabe daquele riscado ali, ele conhece aquele negócio, entendendo? Não é assim? Mas primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu não estou falando aqui sobre escrita não, viu? Eu não falei nada sobre escrita, eu só falei que esses poemas eles eram ditos oralmente, e que num determinado momento os gregos sentiram necessidade de escrever esses poemas. Mas eu não falei em nenhum momento aqui sobre criação da escrita ou invenção da escrita. Eu não falei sobre esse assunto. Os gregos tinham, nessa época, conhecimento da escrita. A escrita na Grécia ela teve 2 momentos. Mas, de qualquer forma, não foi porque havia escrita que isso resolveu ser escrito. Não foi bem assim, entendeu? Agora, esse assunto da escrita é um assunto bastante longo. Se eu for falar sobre isso, eu vou desviar do assunto da poesia aqui. Mas eu só quero dizer só uma coisa para você. A escrita entre os gregos, naquele momento em que a Ilíada e Odisseia foi escrita, que para mim é um momento completamente secundário, não é? Porque ela já era assim. Ela ser escrita, simplesmente ela ser registrada. É como essa aula gravada aqui. Essa gravação para mim não tem nenhuma relevância. O mais relevante é você estarem aqui ouvindo isso. Você está entendendo? Então, o registro é uma coisa que já existe previamente, né? Então, essa escrita, ela não foi escrita porque havia uma escrita. E tampouco os gregos inventaram a escrita ou inventaram o livro. Compreende? Não foram eles que inventaram nenhuma dessas coisas. Os gregos não são muito criativos nesse sentido, não. Sabe? E nem aquele momento é um momento de criação desse tipo de coisa. Não era. Agora, a grande genialidade de alguém que a gente não sabe o que foi, que o Aristóteles diz que foi Pisístrato, foi de que era preciso que se escrevesse isso. Você já imaginou o que é você ter alguém, ou alguém, né, ou mais de uma pessoa, que está no poder, porque tem que ter poder para mandar, né? Para mandar tem que ter poder, que sentiu, tem uma sensibilidade assim, não, vamos registrar isso antes que isso se perca. E aí depois nós vamos ter isso, né? Por isso nós temos isso. Isso é muito legal, né? Isso foi uma grande sacação. Agora, não foi porque havia uma escrita que foi escrita, não, já havia, você está entendendo? Então, agora, sobre esse negócio de ritual e tudo mais, não tem nada de ritual nessa história. Para você falar esses poemas, cantar esses poemas, é claro que isso tinha um quê de sagrado muito forte. Isso era, de alguma forma, ritualístico, porque os poetas se diziam inspirados por deuses. Eles se diziam falando em nome dos deuses. Então, é claro que isso tem um quê forte de religião nisso. Isso tem um ritual, mas não a escrita. Absolutamente, tá? Mas depois eu vou falar mais sobre teatro. Eu deixei um pouco de lado, porque a próxima encontro nosso é só sobre o teatro. Senão já estou atropelando um pouco essa história aqui do poema. Não li o poema até agora, nem falei dele. Você queria falar alguma coisa? Eu
Eu tenho uma curiosidade sobre os entusiasmados e os cantadores. São pessoas diferentes e os entusiasmados são tipo Chico Xavier e Zíbia Gasparetto, é isso? O raciocínio é esse? De receber informação de Deus e botar no verso. E se qualquer um podia estudar para ser cantador? A primeira pergunta dessa ordem que a Tatiana me apresentou, né, se todo mundo podia ser aedo, a gente sabe muito pouco sobre isso. Sabe muito pouco sobre isso. Qual eram os pré-requisitos para ser aedo. Assim como, de certa forma, nós sabemos até pouco sobre o Nordeste, né? Quais são os pré-requisitos para ser um cantador do Nordeste, né? Num determinado momento é certo que para se ser aedo bastava você apresentar uma história num formato perfeito. Assim como também para ser cantador bastava fazer isso. Mas depois isso se tornou, como disse a Tatiana ainda há pouco, uma casta, em que você precisava ser reconhecido pela sociedade como membro daquela casta. Então, provavelmente, havia uma certa autorização dos outros aedos, um reconhecimento entre aedos, de que aquele cara é um aedo, entendeu? Havia uma certa iniciação profissional. Pode ser até que mais do que isso. No primeiro momento, sim, mas não depois. E a outra pergunta, o negócio do entusiasmo, né? Eu respondi isso, não, né? Não. Todo aedo ele se dizia entusiasmado, mas não só os aedos, outros poetas também, os poetas líricos também se diziam entusiasmados. Obrigada. Tá? Um entusiasmo no sentido grego que eu acabei de falar não era uma coisa exclusiva dos aedos. Outros tipos de poetas também tinham esse entusiasmo, esse Deus dentro. Bom, esse poema Ilíada, ele conta uma história. Ele se ambienta, o ambiente dele, o pano de fundo dele é uma guerra. Ele não conta a história de uma guerra. Não sei se alguém aqui, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui viu o filme Troia? Quero saber quem viu o filme Troia. Bastante gente viu o filme Troia, hein? Muita gente viu. Todo mundo deve ter visto, mas teve gente que não viu, viu? Vamos ver. Bom, aquele filme Troia não é a Ilíada, tá? Não é a Ilíada. E é bem diferente da Ilíada até a história dele. E aí, ele tenta contar a história da guerra de Troia. E, claro, modificada de acordo com o cineasta. O cineasta pegou e modificou o que ele queria, com todo o direito, por sinal. Teve muito professor de grego, de história antiga, que ficou revoltado com o filme, que ele conta diferente da Ilíada. Não é Ilíada, é o filme, né? O filme é Ilíada, é Ilíada. Bom, agora, a Ilíada não conta a história da guerra de Troia. Não é essa história que vocês viram aí. É a história de uma briga interna entre os gregos. Havia o que nós chamamos de gregos, mas eles não chamavam de gregos, chamavam os aqueus, contra os troianos. A guerra era essa, mas essa guerra não é a história da Ilíada, esse é o ambiente da Ilíada, esse é o pano de fundo. A Ilíada acontece durante essa guerra que acontece para recuperar a mulher de Menelau, que foi roubada por Paris Alexandre e que foi levada para Troia, raptada entre muitas aspas, porque não me parece que ela esteja muito contrariada em Troia, né? Bom, então, de qualquer forma, estava lá, né? E você sabe que na Ilíada, às vezes, eles insinuam, assim, né? Como quem diz, é muito estranho esse rapto, né? Ela está muito feliz para quem está raptada, né? Mas, enfim, ela estava lá raptada, né? Feliz da vida raptada lá em Troia, né? Com Paris Alexandre, que era o rapaz bonitão e tal. Largou aquele irmão do Agamêmnon, que não devia ser grande coisa, né? Porque ele devia ter muito poder, mas não devia ser um grande... Bom, muito mais velho do que Paris Alexandre, inclusive. E aí trocou, né, um de 40 por 2 de 20, né, uma coisa assim, né, 1 de 20, né, já tá bom, né? E aí, foi para Troia, né? Estava lá em Troia, então a guerra era isso, para recuperar essa mulher, né, de Menelau. Agora, só que depois, é claro, vocês conhecem a história, depois os gregos ganham, porque eles estavam quase perdendo, mas Ulisses tem aquela ideia de fazer aquele cavalo de Troia, né, que entra pelos muros como um presente, mas dentro estavam os gregos,
É o presente de grego, né? Dentro estavam os gregos e à noite eles invadem Troia e recuperam Troia e pronto, ganham a guerra. Foi num ardil, numa armadilha, numa... Pois bem, mas o poema, esse poema que é essa canção de gesta, esse grande cordel, ele não trata desse assunto. Ele trata de um outro assunto, de uma briga entre dois gregos, entre Agamêmnon e Aquiles. E tem mais, o grande herói, o grande personagem principal é Aquiles. E Aquiles era um sujeito muito temperamental, um grande rei, muito cioso, muito orgulhoso do seu poder, muito vaidoso do seu poder, mas muito ciente e consciente do seu lugar como rei e como guerreiro, como rei guerreiro, aquele que sabia que era a arte da guerra que o fazia rei, e era ser rei que fazia um bom guerreiro, quer dizer, ele tinha essa consciência, e tinha consciência de ser, por várias razões, o melhor guerreiro, porque no conjunto de tudo que um guerreiro precisa ter, ele é aquele que apresentava o melhor equilíbrio. Ele não era o mais forte, ele não era o mais esperto era Ulisses, o mais forte era Ájax, mas ele era o que combinava melhor todos esses elementos. Ele era o mais rápido, é verdade, mas ele combinava melhor esses elementos todos que caracterizariam um excelente guerreiro, o melhor guerreiro. E ele matava muito, segundo a Tatiana, a Ilíada tem muitas cenas de matança, de sangue, e até às vezes com descrições detalhadas e horrorosas de matanças e tal. Nem sempre é um poema muito digesto, às vezes é um poema indigesto. Bom, e conta a história da briga entre esse rei, Aquiles, com outro rei que não só era mais poderoso do que ele, como também fez com que, ou obrigou praticamente, a participar daquela guerra com a qual não tinha nada. Ele não tinha nada a ver com aquele negócio. A mulher não era dele. Aquela mulher lá, a tal da Helena, era a mulher de Menelau, que era irmão do Agamêmnon. Não tinha nada a ver com ele. Né? Bom, então, quando ele se vê contrariado, o que ele faz? Ele resolve se retirar a ele e aos seus soldados, que eram numerosos, da guerra. E aí os gregos começam a perder, porque ele era o melhor guerreiro. E ele fica chateado com Agamêmnon por causa de uma coisinha que aconteceu, relativamente pequena, mas que mexeu com os brios dele, com o orgulho dele de rei. E não é só assim um orgulho porque ele era besta, não. Era um orgulho porque aquilo que aconteceu é que dava a ele o lugar de rei. É muito complicado isso. Bom, é a mesma coisa que o Barack Obama chegar para o Lula assim: sai dessa cadeira que eu quero sentar. É uma cadeira. A cadeira é uma porcaria. O Lula pode comprar 500 cadeiras. Eu falei Lula, né? Que ato falho. Dilma. Foi mal, hein, gente? Foi mal, hein? Foi um ato falho total. Depois é que eu vi a besteira que eu falei. Bom, enfim, a Dilma. Então, a Dilma pode comprar 500 cadeiras. Ela não precisa da cadeira, mas aquela cadeira dá o lugar a ela, aquele gesto compromete todo o governo dela. Aquele gesto compromete com a cadeirinha, uma cadeirinha que não quer dizer nada. Se pedir com jeitinho, né? Mas digamos que ele não tenha jeitinho, que o Agamemnon não teve jeitinho, né? Ele mandou o Aquiles fazer um negócio que comprometia, que em si não era nada, mas comprometia o lugar dele. E o que foi? Os gregos invadiram uma das cidades aliadas de Troia e capturaram uma moça. Isso era comum, até aí tudo bem. Só que essa moça, ela era filha de um sacerdote de Apolo. E aí o sacerdote de Apolo vai lá para os gregos, claro, pedir a filha de volta. Só que ele não vai simplesmente pedir a filha de volta. Ele traz um navio cheio de ouro, de presentes, de riquezas, grandes tesouros, e diz assim: me devolva a minha filha, eu dou tudo isso para vocês. E Agamemnon disse para ele, Agamemnon que era o rei mais poderoso, disse: mas eu não preciso disso, que se eu quiser isso tudo eu tomo. Eu tomo de você, não preciso que você me entregue nada disso. Sai daqui, seu velho chato. Sua filha vai ficar aqui comigo, vai morrer velhinha aqui do meu lado. Só que ele é um sacerdote de Apolo. Então ele faz uma prece e Apolo castiga os gregos com uma peste, uma terrível peste. E os gregos começam a morrer.
começa a morrer, começa a morrer. Então, o que os gregos fazem? Sempre nessas horas eles fazem isso. Eles perguntam aos oráculos, que são aquelas pessoas que conversam com os deuses. E o oráculo pergunta, é uma espécie de um pai de santo, assim, né? O cara vai lá, pergunta para os deuses, pergunta o que está acontecendo. E os deuses disseram para ele, aliás, Apolo disse para ele, o que o problema foi que o meu sacerdote foi ultrajado, né, foi ofendido, e é preciso que se faça alguma coisa. Aí, então, é preciso que se devolva a filha dele. O grande adivinho, que é o Calcante, tá bom assim? O grande adivinho, que é o Calcante, diz isso para Agamêmnon. Agamêmnon hesita, mas os gregos pressionam. Ele diz, não, eu devolvo, já que se é para salvar a vida dos gregos, eu devolvo a filha do sacerdote, mas eu quero uma recompensa dos gregos. Eu quero a escrava mais querida de Aquiles, que eu gosto dela. Aí, para Aquiles, assim, a princípio não era grande coisa. Depois ele vai fazer que a escrava que ele ama mais do que a família dele, vai dizer umas coisas assim. Mas naquele momento era uma escrava. Estou achando que está dando microfonia, tá não? Não? Então, naquele momento era uma escrava. Sim, sem grande importância em si. Mas ele se vê numa situação em que ele é obrigado a entregar para Agamêmnon. Mas, então, o que ele faz? De revolta, ele se ausenta da guerra. Ele se sente humilhado com isso. Ele se sente ameaçado. Não? E, assim, aquela escrava é aquilo que os gregos chamavam de gueras. Gueras é uma coisa muito importante, que é o que dava, que era uma coisa obtida em guerra, que é um troféu de guerra, e que dava esse lugar, que simbolizava essa relação entre ser um bom guerreiro e ser um rei. Chama Geras, G-R-A-S. Quem está escrevendo aí, estou vendo gente escrevendo. Bom, então, por causa disso, grande parte da Ilíada, veja bem, Aquiles é o herói principal, mas grande parte da Ilíada, esse poema que conta a história, se passa na ausência do seu herói principal, porque ele se ausenta, e mostra não a presença, mas a ausência dele, como ele está presente na ausência, como ele faz falta. A maneira mais forte de qualquer um até hoje estar presente é faltando, né? Não é verdade? Quem já perdeu alguém querido sabe que é muito mais presente quando vai do que quando está, né? Não é assim que acontece? Então é a mesma coisa lá, é a ausência que fez a presença, é claro, né? Então tudo o que acontecia de errado com os gregos, porque Aquiles não está aqui, ele fica muito mais presente. Talvez algumas coisas acontecessem com ele lá, mas todas as desgraças é porque ele não está, né? Então ele é uma coisa genial, né? É genial pensar numa coisa dessa, né? Como você fazer alguém presente pela ausência. E grande parte da Ilíada, praticamente até mais da metade da Ilíada, é isso, é a presença pela ausência. Mas acontece uma coisa incrível, os gregos começam a apanhar. Apanham. Estou resumindo muito a ópera aqui, né? Não dá para contar os detalhes, que são muitos. Os gregos apanham, e num determinado momento, o grande companheiro e amor de Aquiles, que é Patroclo, no filme ele é primo, mas aquilo ali é coisa de americano protestante, que não quer botar essa coisa muito assim escancarada. Na história ele é o grande amor mesmo, é uma questão de amor. Não se fala em sexo, para falar a verdade. Se eu disser isso, aí eu estou sendo muito fofoqueiro, realmente. Não se fala de sexo, não tem essa questão sexual, mas tem amor. O amor é evidente, né? Então, existem umas insinuaçõezinhas assim, muito leves, mas nada que deixe claro, sabe? É muito sutil, é muito delicado nesse ponto, o poema. Mas é o grande amor de Aquiles, e esse grande amor, que é o Patroclo, se compadece com aquela situação dos gregos morrendo, né, as pencas nas mãos dos troianos, porque Aquiles não está lá. Ele resolve, solidariamente, lutar. E Aquiles diga, vá com as minhas armaduras, com as minhas armas. E ele se veste com as armas de Aquiles e vai. E ele, aí um pouco ambíguo na Ilíada, né, mas aparentemente ele é confundido com Aquiles e ele é morto por causa disso. Eu falei Patroclo, né? Tá. Eu falei Patroclo, sim. Está dizendo que eu não falei Patroclo. Eu falei Patroclo, sim. Ele é morto por Heitor. E esse Heitor nada mais é do que o principal guerreiro dos troianos, o filho de Príamo, rei de Troia, o grande príncipe de Troia, irmão do Paris Alexandre, o que raptou Helena.
Então, nesse momento, por amor, o amor ao Pátroclo, que era maior do que o amor ao seu lugar de rei, porque a questão era o lugar de rei, mas por amor a Pátroclo, o poema faz assim, tum, vira. Ele vira de ponta cabeça. E Aquiles volta para a guerra. Ele volta para a guerra. E aí os deuses começam a ganhar, a vencer de novo. Isso já quase no final do poema. Até que Aquiles mata quem? O Heitor, que matou Pátroclo. E a Ilíada termina não com um cavalo de Troia, não tem nada de cavalo de Troia na Ilíada, não existe isso. Porque a questão não era essa, não era a guerra. A cavalo de Troia termina a guerra. Mas a Ilíada não é sobre a guerra, é sobre a briga de Agamemnon com Aquiles. Então, a Ilíada acaba com a morte, com o sepultamento de Heitor, com os funerais de Heitor. Porque aqueles funerais de Heitor tem um monte de coisa naquele meio ali. Porque Aquiles estava tão furioso com Heitor, ainda enlouquecido pelo amor a Pátroclo, pela vingança e tal, que ele arrasta 7 vezes o corpo de Heitor amarrado num carro de cavalo, não tinha motor, né? Em volta de Troia, para mostrar para o pai o cadáver do filho, todo mutilado. Mas os deuses protegem o cadáver não acontece nada com o cadáver, porque eles sabiam que... Pode falar? Eles sabiam, melhorou muito agora. Eles sabiam que Aquiles poderia recuperar a razão dessa loucura de amor, dessa paixão. E não deu outra. Feito tudo isso, Príamo, pai de Pátroclo, vai pedir pelo corpo. Pai de Heitor e de Pátroclo, meu Deus, pai de Heitor e de Paris Alexandre, vai pedir pelo corpo do filho de Heitor. E então Aquiles se apieda, fica com piedade do pai, fica com pena do pai, e devolve o corpo do filho para que tenha um sepultamento e para a guerra toda, para que façam o enterro de Heitor. Então, naquele momento, é uma espécie de um acerto, as contas estão certas. Depois a guerra continua. Mas naquele momento, assim, zerou aquela questão que é a questão da Ilíada. Então a Ilíada trata de uma... Não, tem no filme, mas é assim, Pátroclo é primo de Aquiles, né? Diminuíram a questão do amor, o filme não termina aí, o filme continua, porque o filme conta a história da guerra de Troia. O nome do filme é Troia, não é Ilíada, né? Então ele conta a história da guerra de Troia. E é claro, com algumas modificações, de certa forma um pouco graves. Por exemplo, a participação dos deuses na história contada nos versos, é muito grande. Os deuses interferem muito nas batalhas, salvam gente na batalha, salvam os seus filhos e tal. Isso os deuses no filme quase não aparecem, compreende? Eles são secundarizados. Eu também acho que fica evidente essa parte. E não acho que o filme seja ruim, não. Não sei se ficou claro isso. Eu sou defensor do filme. Inclusive, já briguei com vários colegas meus que são contra o filme. Eu sou a favor do filme, até porque o filme... Quanta gente aqui conheceu, pelo menos minimamente, essa história a partir do filme? Eu sou super a favor dessas coisas. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, a grande questão ali da reviravolta do livro, do poema, o que muda tudo é esse amor. Que no filme ele é minimizado porque são primos, porque, entendeu? É uma outra relação. Aquiles não enlouquece de amor, você está entendendo? É um outro tipo, uma coisa meio americanona, né? De vingança de povo, negócio de lutar pela liberdade, tem uma coisa meio assim, né? Aliás, tudo que os americanos fazem é sobre eles mesmos, já perceberam? Na epopeia, né, tem a Ilíada e a Odisseia. Qual seria a diferença? E o que cada uma traz de diferente, né, para poder situar melhor essa conjuntura com a história de Troia, né, dessa guerra toda que é o pano de fundo. Boa tarde, meu nome é Alexandre, poeta Xandu. Pois é, quem chega tarde não tem direito. O poeta Xandu. Enfim, a minha questão era assim, o filme mostra um duelo entre o Heitor, né, e o Aquiles.
E queria saber se nesses versos que vocês leram também há um duelo, um desafio interpares, né? No filme parece que Aquiles foi lá revoltado porque mataram o irmão dele e queria o responsável, ele já sabia quem era, começou a gritar: Heitor, 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 desce da sua torrezinha e vem aqui para o chão. Então eu queria saber se nos versos também é assim. No poema, né, fica mais detalhado a questão da situação ali no meio da guerra. E o filme se atém mais ao final da guerra, quando é o cavalo, aquela coisa toda. Então não fica, no filme a gente não vê muita relação com a Ilíada. Né? Quando você começa a ler o poema, é que você vai ver que muita coisa não aparece no filme. O filme eles tocam na coisa assim, muito Não, muito leve. Eu vou começar pelo você, depois eu vou para o Marcelo. Olha, Geleia, como disse a Aline, você sabe que o filme ele tem às vezes, claro, como eu mesmo já disse algumas vezes aqui, o filme não é o poema, né? Nem é para ser. Agora, apesar dele mudar um monte de coisa, ele americanizar muito o poema e tudo mais, apesar disso tudo, incrivelmente, ele tem detalhes riquíssimos do poema, assim, diálogos inteiros tem no poema, sabe? Às vezes ele é super fiel, às vezes ele não tem nada a ver, ele oscila. Você vê o filme, às vezes eu vi com a Tatiana assim: Tatiana, isso aí não é da Ilíada mesmo? Assim, é igualzinho, até a memória é um pouco melhor que a minha, assim, é igualzinho. Tem partes que são assim, quase literais, e tem coisas que não tem nada a ver. Então é meio difícil você dizer. Agora, realmente é o seguinte: na Ilíada não tem essa história de cavalo. Aí você vai perguntar, eu já vou falar, não esqueci de você não, Marcelo, fica tranquilo, tá? Como é que vem esse negócio? Que história é essa de cavalo? Essa história de cavalo aparece, aí vou emendar com o Marcelo, né? Vou emendar com você agora. Aparece na Odisseia. Porque a Odisseia, a Ilíada conta essa história que eu acabei de falar para vocês, né? A Odisseia conta a história de um desses reis que estavam lutando lá em Troia contra os troianos. Conta a história de um desses reis voltando para casa. Um camarada chega em casa 20 anos depois. Vocês sabem que uma vez eu estava dando uma aula sobre a Odisseia, e falando sobre isso e tal, eu falei que Ulisses voltava, né, 20 anos depois, porque ficou 10 anos em Troia, lutando. Ele demorou 10 anos para chegar em casa, porque aconteceu um monte de coisa na viagem. Demorou 10 anos para chegar em casa. Então, 20 anos, 10 mais 10, 20, né? 20 anos para chegar em casa. E o cachorro dele ainda estava esperando ele. Quando ele chega, o cachorro morre. O Argos. Ele chega, estava velhíssimo, né? Mas vira-lata dura isso, hein, cara? Seguramente era vira-lata. Então, eu disse isso. Aí quando eu pedi para os alunos, né, do curso que eu dei, escreverem sobre Ulisses, assim, descreva Ulisses. Aí uma menina teve a coragem de dizer assim: Ulisses era o marido ideal. Eu falei assim: meu Deus, eu adoro o marido, né? O cara fica 20 anos fora de casa, é o marido ideal. Ela ama muito. Ulisses é o herói da Odisseia. Então, não, vamos por parte. Primeiro eu vou responder a sua primeira pergunta, emendando com o que o Geleia falou. Então, o cavalo de Troia, nos 4 primeiros cantos da Odisseia, não tem Ulisses. Não tem Ulisses. É o filho do Ulisses, que chama Telêmaco, procurando pelo Ulisses. Então ele vai na casa dos reis, que já voltaram de Troia, que já chegaram em casa, e vai perguntar: cadê meu pai? Cadê meu pai? É óbvio, né? Eu acho que qualquer um faria isso, né? Só que esse ir à casa é navegar, viajar, não sei o que lá, para ir para outro reino e perguntar isso, né? Não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada disso, né? Então, ele chegava lá e perguntava. E esses reis contavam as histórias. E foi um desses reis que contou o negócio do cavalo de Troia. Por aí que a gente sabe da história do cavalo de Troia. Aí ele fala que o seu pai, Ulisses, foi ele que teve a ideia de fazer um cavalo que entrou em Troia, através do qual nós ganhamos a guerra. Aí que nós sabemos. Não está na Ilíada, está na Odisseia. Já vou te passar a palavra, só vou acabar essa série de perguntas e abro para você, tá bom? E, você desculpa, mas senão eu perco. Então, Marcelo, a Odisseia é um outro poema, um outro tipo, é um poema épico também. Também é um desses grandes cordéis de histórias e tal, né, de poesia. É no mesmo formato que a Ilíada, mas ele vai contar a história da volta existia uma série de poemas que chamavam As Voltas, os Retornos.
Esse é um, sobrou um só para a gente, que é esse do Ulisses. Havia outros, de outros heróis. Então, a Odisseia é o que, aliás, não sobrou à toa, sobrou porque era desse que os gregos antigos gostavam mais, por isso que ele sobrou para a gente. Né? Por isso que eles copiavam mais e por isso que não chegou. Esse poema da Odisseia. Então, a Odisseia conta a volta do Ulisses para casa e o que ele passou. Aí tem as aventuras do Ulisses, né? Até ele chegar em casa e é um poema meio assim, meio parece um filme de Hollywood, na verdade, porque ele acaba com Ulisses ganhando, ele mata todo mundo, ele chega em casa, é um final feliz. É um livro de final feliz, viveram felizes para sempre. Né? A mulher dele estava esperando ele. Aí tinha um monte de gente que queria a mulher, mas na verdade não queria a mulher, não. Eles queriam mesmo era o trono, porque casar com a mulher dele significa ocupar o lugar do trono, né? Eles estavam de olho não na mulher, mas no trono. Então ficavam cortejando, né, a mulher para casar com ela, para ter o trono. E a mulher, que chama Penélope, ela diz assim, não, tudo bem, eu caso, eu vou escolher alguém para casar comigo, mas eu só vou escolher depois que o meu enxoval de casado estiver pronto. Então, de dia ela tecia, e de noite ela destecia, para que aquele negócio nunca acabasse. Então, aquele negócio não acabava nunca, era o manto com que ela ia se casar. Né? Bom, eu só gostaria de saber se todas essas histórias de Odisseia e a outra são verdadeiras e qual é o nível de credibilidade, né? Foi o que o Marcelo perguntou. Né? Essa diferença entre a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada parece que se propõe a uma outra coisa. E a Odisseia também se propõe a uma outra coisa. Eu queria entender... Não, a Ilíada é um poema de guerra. Né? Então, o que está em questão, ela se passa na guerra, a guerra é o pano de fundo e a alma da Ilíada, de alguma forma. Gente, qual a diferença de tempo entre um e outro? Sim, a Ilíada, no tempo da narrativa, a Ilíada acontece durante a guerra. A guerra já transcorria há muitos anos. Né? Ela pega quase o final da guerra. Essa história da briga dos dois, do Agamêmnon e de Aquiles, da qual trata a Ilíada, aconteceu no penúltimo ano da guerra. E a história da Odisseia se passa depois da guerra, é a volta. Já acabou a guerra. Acabou a guerra, os heróis voltam. Aí a história, a Odisseia, que é... Só que a Odisseia, você não pode dizer que ela começa aí por uma razão muito complicada, porque a Odisseia não é um poema que começa no começo. Tem até um poeta latino, lá de Roma, antiga, que dizia que a Odisseia tinha exatamente a característica de começar no meio. Ele dá um exemplo, diz assim, poemas que começam com a história no meio. Exemplo, Odisseia. É o primeiro exemplo que ele dá, Odisseia. Porque a Odisseia realmente é um poema que a história começa no meio. Começa com Telêmaco procurando... A Odisseia que inventou aquele negócio que aparece no cinema. Assim, enquanto isso, né, Telêmaco está procurando pelo pai. Enquanto isso, o pai está... Olha como é que é complicado o tempo aí. Não, olha só, é complicado. Presta atenção. É complicado. Telêmaco está procurando pelo pai. Enquanto isso, o pai está chegando numa ilha onde ele é recebido regiamente por um banquete. Ele chega como náufrago nessa ilha. Náufrago, né? Tendo naufragado no navio. Chega nessa ilha. Aí, ele é recebido regiamente, aí aparece quem nessa ilha? Num banquete lá que ele faz um jantar para receber, o rei da ilha faz. Aí aparece quem nesse jantar? Um Aedo, um cantor, um poeta-cantor. E esse poeta-cantor vai cantar o quê? Vai cantar a Odisseia. Olha que coisa... Você está entendendo como é que é complicado o negócio? Vai cantar aquele poema. E aí ele reconhece a história dele, ele começa a chorar. E eles não sabem que era Ulisses. Eles não sabiam, eles não tinham se identificado ainda. Aí, por que você está chorando? Aí se revela, porque eu sou Ulisses. E pode deixar que a minha história eu conto. E aí ele vira o poeta. Então ele toma a palavra naquele momento e ele vai contar a história toda, vai contar. Aí deixa do enquanto isso, perde o enquanto isso e volta. Começou assim, ele começa no começo você está entendendo como é que é complicado o tempo aí? É um tempo altamente complexo. Aí depois todos esses três tempos, são três tempos, né? Tem o tempo do filho, tem o tempo do enquanto isso do que o filho está, seria o presente. Depois tem um tempo dele contando as histórias dele nessa corte. Depois todos esses tempos se encontram num só. É a chegada dele na cidade dele. E aí ele mata todos os pretendentes, aqueles que ficam cortejando, cantando a mulher dele. E aí ele consegue recuperar o reino, o trono, a casa e a mulher e tudo mais. Né?
O cachorro ele não recupera porque o cachorro morre, né? Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo da Ralé, mas, voltando ao tema, esses poemas, no caso Ilíada e Odisseia, são datados tipo de século 8, 6 por aí, não é? Antes disso, antes de Cristo. E esses fatos que são narrados dentro do poema são verídicos, aconteceram realmente, ou são apenas mitos como Homero, como outros e tantos que tem? Obrigado, boa tarde. Eu tive um pouco de contato tanto com a Ilíada e a Odisseia. Filmes, livros, alguns textos. E eu percebi que o Aquiles e o Heitor, eles poderiam fazer parte, assim, duas faces diferentes da mesma moeda, né? O Heitor como um exemplo de honra, pai, filho, e o Aquiles um rebelde, um sem controle, desenfreado, entendeu? Até porque parece que os dois nomes têm uma mesma fonte, né? Aquele que escolhe o próprio caminho. Isso é verdade? Isso é verídico? Olha, é uma leitura, tá? Agora, é meio complicado você dizer que Heitor é um sujeito muito família, digamos assim. Isso aí é fato. Isso aí é óbvio, né? É um exemplo de homem de família, né? Para os gregos ele virou depois também isso. Agora, já dizer que o Aquiles é o inverso já é um pouco complicado, já é mais difícil, porque as circunstâncias que levam Aquiles àquela situação ali não deixam de passar um pouco pela família, compreende? E Aquiles é um sujeito de família complicada, porque ele é filho de uma deusa, né? Então, dizer que ele não é um sujeito de família, digamos assim, né, ligado à família, é meio complicado. Quando ele tem o problema lá com Agamemnon, a primeira coisa que ele vai fazer é chorar para a mãe. E a mãe é uma deusa marinha. É preciso dizer que os gregos não tinham essa história de Deus né, que os romanos tinham. Deus do mar, Deus os gregos não têm muito isso. Isso é uma coisa muito dos romanos. Os deuses gregos, eles têm domínios, e esses domínios podem ser partilhados por mais de um deus. Então, pronto, quem é o deus do mar na Grécia? Bom, o deus do mar na Grécia é Poseidon, mas também é Tétis. O deus da guerra, bom, é Ares, mas também é Atena. Né? E Atena também é deusa de outras coisas, e Ares também é deus de outras coisas. Então, os deuses gregos eles são deuses de muitas coisas, e essas coisas têm muitos deuses. Né? Bom, enfim. Então, a deusa, a mãe de Aquiles era uma deusa marinha. E ele tinha uma relação muito forte com essa mãe. Né? Então, essa oposição não é muito precisa, eu acho. No entanto, eu concordaria com a leitura segundo a qual Heitor fosse um homem de família, um homem representante do homem de família, para os próprios gregos antigos. Né? Agora, se é verdade, não é uma questão de ser verdade, são leituras, né? São leituras. Agora, tem leituras que são possíveis e tem leituras que não são possíveis. Então, interpretar Heitor como homem de família não é uma verdade, é uma leitura, mas é possível. Interpretar o Aquiles como seu inverso não é uma leitura possível, entendeu? Na minha opinião, compreende? Mas não é questão de ser verdade. Agora eu vou finalmente responder uma questão complicada e espinhosa, dolorosa, sobre a qual eu nem ia falar, mas vocês são mais espertos do que eu, e eu não consegui enganar vocês. Então eu vou falar sobre. É uma questão complicada essa mesmo, porque todo professor de grego foge dessa questão, mas vocês estão me puxando para ela. A questão de vocês você, né, Andressa, Marcelo e outra pessoa lá atrás, que eu não sei o nome, do chapéu aí, que eu não sei o nome. Rodrigo, Andressa, Marcelo e Rodrigo me fizeram a mesma pergunta, que se aconteceu mesmo, não é isso, Marcelo? Você queria saber? Se Ulisses existiu, se Agamemnon existiu. Bom, é preciso dizer que em um determinado momento as pessoas achavam que isso era tudo poesia, invenção, como um romance, era uma criação maluca, entendeu? Uma criatividade absoluta. Depois, havia um grupo, isso assim no século XIX, da nossa era, né, portanto, relativamente recentemente, que gente falou assim, não, essas coisas de fato existiram. Como quem diz assim, os gregos não teriam tanta criatividade assim, isso aí deve ter existido. E aí, um sujeito que acreditava nisso, ele foi além. Ele era um comerciante rico, alemão, casado com uma grega, apaixonado pela Grécia, casou com uma grega da época dele, não da época de Homero, é claro, né? Senão seria uma múmia, né? Da época dele, e casou com ela, e apaixonado, chamava Helena, a mulher do
Acho que é Helena, né? Bom, enfim, agora esqueci o nome dela. E ele pegou a Ilíada, pegou a Ilíada e falou assim, eu vou descobrir onde é que fica essa Troia. Vou mostrar para o mundo inteiro que essa Troia existiu. Ele era apaixonado pela... Ele era rico pra caramba, não tinha nada a perder, nem nada a ganhar com isso. Era um lazer dele. Eu vou descobrir onde é que estava esse negócio. E aí ele foi, com a Ilíada debaixo do braço, foi lá para a Turquia, porque ele cismou que era na Turquia, e foi a partir das descrições que tem na Ilíada, das muralhas, do palácio, ele foi ver, a Tatiana vai ver se acha lá para vocês verem. Ele descobriu, ele falou assim, é aqui, pela descrição é aqui. Aí cavaram e descobriram uma cidade, a Troia. Ele ficou tudo feliz. Mas aí cavaram mais um pouco, descobriram que aquela não era a cidade, tinha uma outra embaixo. Porque era muito comum isso, né? Os antigos pegavam a cidade, destruíam a cidade e faziam uma outra em cima. Usavam o que sobrou das construções como alicerce para as construções. E não precisavam fazer o alicerce de novo, compreende? Então, faziam não, deixa isso aí, mas isso aí já é Micenas. Bom, aí o que esse camarada fez? Ele foi lá, descavou e achou a Troia. Depois ele cavaram mais um pouco, não é essa, é de baixo. Aí cavaram mais um pouco, não é essa, é de baixo. Aí cavaram mais um pouco, não é essa, é de baixo. Quando ele morreu, já tinham achado umas 4 ou 5 Troias, uma em cima da outra. E cada vez que achavam uma, não, agora é essa, e não era. Por que não era? Porque faziam os testes, existem testes químicos tal, que identificam a data e viram que não era aquela, era outra. Até que acharam muitas Troias, não esqueci quantas Troias acharam, mas descobriram que a Troia, que bate com a época, que seria a época de referência da Ilíada, seria a 7ª Troia. E hoje em dia isso é um lugar turístico, tem lá na Turquia um lugar turístico que é Troia, os turistas vão lá, pegam um pedacinho de Troia, não sei o que lá, caquinho de Troia, levam para casa, né? Tem um monte de gente até no Brasil que tem caquinho de Troia em casa. Bom, agora, não há absolutamente nada que prove que aquela muralha ali, que parece muito com a muralha que está na Ilíada, seja a muralha de Troia, porque tem umas 500 muralhas dessa mesma época, ruínas, com aquela mesma cara. Então, isso não prova muita coisa. Não prova absolutamente nada. Fica a questão, existiram ou não existiram? Bom, os especialistas atuais nesse assunto decidiram, por unanimidade, que essa questão é uma questão insolúvel na sua completude, na sua totalidade. É impossível saber se Ulisses, existia um rei chamado Ulisses, assim. Agora, todos concordam que a Ilíada, ela se refere a um momento que existiu. Não a uma guerra entre aqueus e troianos, precisamente, mas a um momento que existiu. Isso porque até coisas que a gente diz assim, não, isso é impossível de existir, foram encontradas algumas coisas dessas. Tem um capacete, por exemplo, que está descrito na Ilíada, feito com dente de javali, que se via a Ilíada assim, mas isso não é, como é que vai fazer um capacete com lasca de dente de javali? Foi encontrado um capacete feito com lasca de dente de javali. Ele está exposto no Museu de Atenas, lá o capacete exatamente como desse jeito. E essa máscara que a Tatiana, já você está com a máscara aberta, essa máscara que a Tatiana está mostrando, que é chamada máscara de Agamemnon, que o pessoal do século XIX, os arqueólogos estão assim, puxa, essa máscara podia ser de Agamemnon, porque é da época que a Ilíada se refere. Não, veja bem, é a época a qual a Ilíada se refere. É dessa época. E era de um rei. E era um rei de Micenas. Agamemnon é rei de Micenas. Então, podia ser do Agamemnon. Podia ser o rei no qual colocaram essa máscara mortuária aí, que é toda de ouro. Toda de ouro, maciço. Mas é uma chapa fina de ouro. Não é tão fina assim, mas é uma chapa de ouro. Essa máscara daí é uma máscara mortuária, colocada em cima de um defunto para enterrar o defunto. Ela é toda de ouro, feita por um rei. Um rei da época de Micenas, que era a cidade que a Ilíada diz que é do Agamemnon, da época que a Ilíada se refere. Esse rei podia se chamar Agamemnon, por exemplo. Agora, se ele fez as coisas que estão na Ilíada, é claro que não, porque eu já disse, isso aí é improviso do improviso, isso vai sendo mudado, é um poema que ia sendo mudado, ia sendo construído, né? Então, isso é sendo aumentado, diminuído. É claro que as coisas que estão na Ilíada não aconteceram como estão lá, mas aquelas guerras aconteciam
de alguma forma daquela maneira. Compreende? E pode não ter tido um povo chamado Troia, mas pode ter tido um povo com um nome parecido com aquele que os gregos entendiam como Troia, mas pode ter tido, aquelas batalhas que estão descritas na Ilíada, pode ser batalhas vindas de guerras diferentes, mas que aconteceram. Há uma grande ideia que se faz sobre guerra que está ali representada. E essas guerras existiram de alguma maneira, mesmo, de fato, de verdade, entendeu? Talvez não com aquela configuração exata que está na Ilíada, naquele momento, e com aquela interligação que elas têm, mas talvez isoladamente. Compreende? Então, eu acho que isso responde mais ou menos às perguntas que vocês fizeram sobre a existência ou não dessas pessoas. Vocês têm que entender que são coisas muito antigas e da qual nós temos pouquíssimos registros. Floreada se você tem uma ideia de verdade que você tem hoje. Mas para aqueles gregos era indiscutível tudo que está na Ilíada. Era indiscutível. Era indiscutível porque aquilo era bem feito, porque era perfeito. Aquilo nós já falamos no começo, né? A forma que dá autenticidade ao texto. Depois eu posso voltar um pouquinho a isso, porque é muito interessante. Eu já falei no começo sobre isso, eu comecei falando sobre esse assunto. Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre, eu falei, aproveitando o seu gancho aqui, né, você me fez retomar exatamente o ponto que eu ia tomar agora, que o que dava veracidade, o que fazia com que a Ilíada fosse acreditada, você pode deixar para depois a sua pergunta? O que fazia com que a Ilíada fosse acreditada era o formato dela, né, a perfeição do formato dela. E agora eu não falei que formato é esse. Eu vou ler um comecinho da Ilíada, em português, e depois eu vou comentar um pouquinho desse comecinho em grego para vocês entenderem que formato é esse. Tá? Essa tradução que eu vou ler é uma tradução que nós consideramos muito boa. Além dessa tradução da Ilíada, mais duas outras traduções em português feitas diretamente do grego, há outras feitas indiretamente, do francês, do inglês, mas diretamente do grego são só 3 em português. Essa que eu vou ler agora, uma outra que é feita pelo professor Trajano Vieira em parceria com Haroldo de Campos, mas é claro que sai no livro o nome do Haroldo de Campos, não do Trajano Vieira, né? E a outra é mais recente, do Frederico Lourenço, professor de grego lá, da Universidade de Coimbra, Coimbra ou Lisboa? Agora acho que de Portugal, eu esqueci. Eu tinha certeza que era Lisboa, mas quando eu falei Lisboa, eu falei assim, não, acho que é Coimbra, eu fiquei na dúvida. Bom, essa terceira do Frederico Lourenço. Eu vou falar um pouquinho, rapidissimamente, sobre cada uma delas. A do Haroldo de Campos ela é muito interessante, ela vale por si como obra poética. Tanto é que o livro se chama, o título é A Ilíada de Homero, e o autor é Haroldo de Campos. É perfeito isso, porque é exatamente isso. O autor é ele, não é Homero, né? Não são os gregos. É ele que escreveu aquilo ali baseado na Ilíada. Então ele pegou a Ilíada como uma espécie de um pretexto e fez uma poesia em cima da Ilíada. É lindo. Eu particularmente gosto muito. Mas não serve para a gente apreciar a Ilíada, serve para a gente apreciar a arte de transcriação, como o próprio Haroldo dizia, que Deus o tenha. Mas para isso que estamos fazendo aqui hoje, que é falar sobre a Ilíada, não é o melhor, por isso que eu não trouxe essa. Mas eu recomendo, como quem gosta de poesia, é bonito. Né? É uma coisa rebuscada, fina. E, esqueci do Odorico, eu falei 3, pois é. Tem a quarta, que é muito antiga, que é do começo do século XIX, do começo do século XIX, que é do Odorico Mendes. Essa tradução do Haroldo de Campos é baseada na tradução do Odorico Mendes. Explicitamente, claramente, abertamente. Né? Que também é genial. Mas também, mais uma vez, a mesma coisa. Vale por si como obra poética, menos para apreciar a Ilíada. Mas durante muitos e muitos anos, décadas, ela foi a única tradução em português da Ilíada. Né? E o Haroldo de Campos recupera junto com o Trajano Vieira, que é professor de grego da Unicamp, recuperam essa tradução e fazem um bom trabalho de transcriação poética, como eles chamam. Né? A outra tradução do Frederico Lourenço é considerada, por muitos colegas meus, a melhor tradução da Ilíada de todas, e eu também acho que, como tradução para trabalho, às vezes ela é melhor mesmo, porque ela é mais precisa. Mas é preciso dizer que ele não traduz em poesia, ele traduz em prosa, só que ele corta. Então ele traduz cada verso.
mas sem se preocupar com a poeticidade dos versos, com o ritmo, com a métrica. Ele traduz, acaba o verso, ele muda a linha. Acaba o verso do grego, ele muda a linha, entendeu? Então, é uma tradução em prosa dividida em versos. Mas, assim, propositalmente, a proposta é essa mesmo. E nessa categoria é o melhor da categoria. Essa que eu vou ler para vocês, que é a que eu mais gosto para esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, é o meio termo. Ela é fiel ao texto, não tão fiel quanto a do Frederico Lourenço, que traduz cada coisinha, porque, né, a preocupação é essa, mas é fiel do texto, mas sem largar de mão completamente a ideia da poesia. Então tem uma beleza de som, de ritmo, mas sendo o mais fiel possível ao texto. Né? Não tem nenhuma daquelas maluquices poéticas e tal, aqueles jogos de poesia que não estão no texto, que são, na verdade, mais do tradutor, do que é o caso do Haroldo, e também um pouco do... Eu vou dar um exemplo interessante. Vocês sabem que, apesar da música do Arnaldo Antunes, a bicicleta foi inventada depois do carro. Né? Primeiro veio o carro, depois veio a bicicleta. A bicicleta é uma invenção relativamente recente. E é claro, esse negócio que a gente chama de velocípede que a criança usa é muito depois da bicicleta. Né? Pois bem, nós estamos falando aqui de uma tradução da Ilíada do começo do século XIX. Não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha velocípede, não tinha nada disso. Mas essa palavra velocípede foi criada pelo Odorico Mendes, porque em grego, Aquiles é chamado de oxípodos, que significa de pés ligeiros. Oxios, ligeiros, e pus podós, pé em grego. Ele recuperou essa palavra em português, fazendo com étimos, com raízes latinas, porque o português é uma língua latina. Então ele pegou velox, do latim, que é veloz, e pés, pedes, que é pé. Então velocípede, ele criou a palavra, então, Aquiles velocípede. Aquiles velocípede é Aquiles de pés ligeiros. Para quem está lendo isso assim, né, e não sabe latim e tal, imagina, é meio complicado entender isso, né, mas é assim que eles fazem. Esse aqui não faz esse tipo de coisa. Né? Ele prefere dizer de pés ligeiros, o que torna a leitura possível, né, a compreensão possível. A única coisa que esse tradutor faz é usar algumas palavras, às vezes, do português antigo, para dar um ar assim, de texto antigo mesmo, a Ilíada, porque para os gregos da antiguidade, a Ilíada já era entendido como uma coisa antiga. Você lembra que eu falei que é o clássico do clássico? Bom, então eu vou ler um pedacinhozinho do começo, que é a Evocação das Musas e o proêmio da Ilíada, e depois eu vou comentar o primeiro verso da Ilíada em grego, para vocês verem o que forma, a famosa forma que eu estou falando. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles expelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Bom, eu só vou falar, vou mostrar para vocês como se lê isso, né? Como se entende isso. Canta-me a cólera, ó deusa. Canta-me, a cólera em grego é o primeira palavra em grego. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles, Pelida. Pelida quer dizer filho de Peleu, o pai de Aquiles. Causa que foi, né, essa cólera foi causa de os aquivos, que são os aqueus, mesma coisa, sofrerem trabalhos, quer dizer, sofrerem sofrimentos, sem conta, e de baixarem para o Hades, ou seja, morrerem, o Hades é a terra dos mortos, as almas de heróis numerosos e esclarecidos. Esclarecidos quer dizer célebres, nesse contexto aqui quer dizer célebres. Vocês veem que o português, ele usa o português com um sentido meio antiguinho, né? Ficando eles próprios, quer dizer, esses heróis numerosos, aos cães atirados e como pasto das aves, como comida para as aves, os urubus, né? E aves de rapina. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio, em que os dois, ele não diz quem são esses dois, já vai dizer, os dois, em discórdia, ficaram cindidos, ficaram brigados. O de Atreu, agora vai dizer que são esses dois. O de Atreu, filho, senhor de guerreiros, que é o Agamêmnon, é filho de Atreu, e Aquiles divino. Por que divino? Porque é filho de Tétis, né?
Bom, essa tradução do Carlos Alberto Nunes, ela é feita... obrigado, estou suando em bicas aqui. Essa tradução, ela respeita mais ou menos o verso grego, tanto no ritmo quanto em tudo que puder. E o verso grego, ele é... Coloca lá, por favor. Não, o que aconteceu? Você tirou o terceiro? Aí. O verso grego, toda a Ilíada, ela é feita de versos chamados hexâmetros datílicos. Desculpa, eu vou repetir. É um palavrão técnico, né? Mas eu decidi, conversei com a Numa sobre isso, eu decidi não poupá-los dessas coisas, tá? É bom vocês ouvirem também esses palavrões. Licença, eu disse, olha, a gente tem uma turma que não entrou na universidade, mas é uma das pessoas mais inteligentes que a gente conheceu, que ele já deixou. Então, não poupe-os. Mostre mesmo como é a coisa mais refinada daí. Agora, explica um pouquinho a gente, até se você puder dizer como é a cantiga, né? Eu vou dizer. A gente não tinha gravador na época, né? Vocês podem imaginar. Mas a gente tem algumas maneiras de saber mais ou menos como eles diziam no que tange, no que se refere ao ritmo. Mas não temos uma noção clara no que se refere à melodia. A melodia, existem algumas hipóteses. Existe uma turma na França muito boa, grandes especialistas que trabalham com isso, a partir de descrições antigas da música antiga e tal. Mas são trabalhos ainda muito incipientes, muito no começo e muito cheio de dúvidas e hesitações. Agora, quanto ao ritmo, a gente tem uma precisão maior. O ritmo e a pronúncia de cada sílaba, isso nós já temos uma certeza maior. A melodia é que ainda há muitas dúvidas sobre ela. Então eu vou fazer, daqui a pouco eu vou falar para vocês no ritmo certo, mas sem a melodia. É como se você pegasse uma música qualquer, sei lá. Lembre-se que toda a poesia grega era letra de música. Então isso aqui é letra de música, tudo isso é cantado. Como os cordéis são cantados. Lembra do negócio do cordel? A mesma coisa. Não é um canto de muitas variações, era uma espécie de um canto-chão, como o cordel também é uma espécie de um canto-chão. Então, cada um desses versos é um hexâmetro datílico. Um hexâmetro datílico chama hexâmetro, você perguntou, né? Hexâmetro. Abre o Word e escreve para eles, por favor. Hexâmetro datílico. Ela vai escrever para vocês copiarem. Quem quiser copiar já vai ter já escrito. Hexâmetro significa hexa, todo mundo sabe que é 6, né? E metro, 6 medidas, né? Hexâmetro. E datílico significa 6 medidas de dáctilos. Dáctilo é um dos pés gregos da poesia. O pé grego, eu não confundi com o pé do Nordeste, quer dizer outra coisa. O pé do Nordeste é a sílaba, não é isso? Não é sílaba. Não, o pé... Não, um verso de tantos pés. Eu acho que é sílaba, né? Eu acho que pé é uma... Né? Bom, achei que fosse sílaba. Bom, o pé na poesia grega não é a sílaba nem o verso, é um compasso, como na música. Então o dátilo é um compasso formado por uma hexâmetro datílico, tá vendo? Por uma sílaba longa e 2 sílabas breves, assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Isso é um hexâmetro datílico. São 6 vezes um dáctilo, né, e um fechamento, né, que pode ser um fechamento longo ou um fechamento breve, dependendo da situação. Então, volta lá. Já copiaram? Posso? Não, peraí. Alguém falou peraí. Quem falou peraí? Tá? São 6 vezes o dáctilo. O dáctilo é um pé, é um dos vários pés da poesia grega, mas é o pé mais nobre da poesia. Por que é o pé mais nobre? Porque é o pé da épica. A épica é a poesia mais nobre, que é formado por uma sílaba longa e 2 sílabas breves, assim. Tá, 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 tá.
É como as falanges dos dedos. Uma longa, 2 breves. Hã? São 6 vezes uma longa e 2 breves, ou eventualmente algum correspondente a isso. 2 longas correspondem a um dáctilo. Mas isso é só eventualmente, né? Eu vou ler então o primeiro verso, que é esse. A Tatiana vai apontando ali, põe lá no Terceus. A Tatiana vai apontando na medida que eu vou fazendo a leitura. Eu vou ler o primeiro verso só, bem lentamente. Tem como aumentar isso um pouquinho? Não, está em cima, está lá, está no lugar certo. Não, está certo, Tatiana, é em cima mesmo. Não esquece, não ouve o Julieta. Agora, aumenta um pouco. Tem como? Tem? Tá ótimo. Dá para ler, né? Dá para acompanhar. Não, mas olha, gente, em primeiro lugar, preciso dizer o seguinte: esse alfabeto aí não é grego. Esse alfabeto aí não é alfabeto grego. Esse alfabeto aí é um alfabeto criado para que nós lêssemos o grego. O alfabeto grego é um pouco diferente desse. O alfabeto grego é aquele que apareceu naquele papiro lá, né? Que é diferente desse aí. E outra coisa é que o nosso alfabeto que a gente usa aí, que vocês estão escrevendo no caderno de vocês, esse alfabeto, não sei se vocês sabem, mas esse alfabeto é grego. É grego. Esse alfabeto é grego. Mas eu não vou fazer muito esforço para isso não. Você faça um esforço para chegar mais perto, tá bom? Porque me é ruim fazer isso. Então, esse alfabeto que a gente usa é o alfabeto grego. E o alfabeto grego, porque a gente importou, não a língua dos gregos, né, os latinos, né, de onde nós viemos, não importou a língua dos gregos, mas importou a escrita dos gregos. E os gregos, por sua vez, importaram a escrita dos fenícios. Então, não é língua, é escrita. Né? A nossa os símbolos, as letras, só as letras, né? A nossa língua não vem do grego, não vem. Mas nada, a nossa língua vem do latim. O latim é uma língua irmã do grego. São irmãs, elas vêm da mesma mãe. Mas a nossa escrita vem do grego. São de coisas diferentes, entendeu? As letrinhas vêm. Então essas letras que nós usamos aí são letras gregas, mas de um dos vários alfabetos gregos daquela época. Esse aqui é outro alfabeto grego, mas se bem que não é bem esse, né? Esse aqui já é o alfabeto grego já estilizado para nós. Vocês podem... Não, na verdade são o que hoje nós chamamos das maiúsculas dos gregos. Por exemplo, aquela letra ali, ó, aquele pi, tá vendo? Ganhando passo 2 colunas, aquilo ali é do grego, seria uma letra de grego antiga. As maiúsculas são antigas. O alfa, que é o A, é igual ao A maiúsculo, aquela última palavra ali, tá vendo? Aquele é o A dos gregos antigos. Então, os maiúsculos as letras maiúsculas são, olha lá, aponta um delta lá, esse delta ali, tá vendo que está apontando? Essa é uma letra grega antiga, isso é um D, um delta. E vocês podem ver que são letras, na grande maioria, que parecem com as nossas letras. O delta não tanto, né? Mas o E é igual, o O é igual, o B é igual. O B minúsculo nem tanto, que é aquele beta ali que você conhece da matemática e tal. Mas o maiúsculo é igualzinho, igual ao nosso B maiúsculo, idêntico, não muda nada.